Foi noticiado recentemente, muitos têm acompanhado, tem até um vídeo que mostra a queda de um avião na Rússia, onde uma das vítimas era o Prigozhin, um líder mercenário do grupo Wagner. E isso foi motivo para várias especulações, jogando lenha na fogueira, fazendo jus à fama de Putin de sempre eliminar seus alvos e desafetos. E sem contar que o grupo Wagner prometeu vingança em virtude da morte de seu líder. Mas o foco desse vídeo não é uma análise técnica sobre a morte do líder do grupo Wagner em si, as causas e consequências, mas iremos analisar de maneira imparcial se essa ofensiva russa, a movimentação da OTAN, já nos colocaram no início da Terceira Guerra Mundial, ou se todos os eventos que vêm acontecendo irão provocar a Terceira Guerra Mundial. O que vocês acham? Já estamos na Terceira Guerra Mundial? Iremos ver isso no vídeo, mas antes, peço que você deixe o teu like, compartilhe o vídeo e se ainda não é inscrito no meu canal, não esqueça de se inscrever e clicar no sino de notificação para ser avisado pelo YouTube todas as vezes que eu postar um vídeo novo no canal. Vocês acreditam que já estamos na Terceira Guerra Mundial? Ou que essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia irá desencadear uma sequência de eventos e aí sim haverá uma Terceira Guerra Mundial? Ou, quem sabe, você não acredita que acontecerá uma Terceira Guerra Mundial? Nesse vídeo, iremos olhar estes acontecimentos por uma ótica incomum, que não se vê em noticiários por aí. Iremos também levar em consideração o lado obscuro de tudo isso, o ocultismo, a agenda global que existe e quem realmente tem interesse no acontecimento desses conflitos. Quem realmente direciona os líderes mundiais em suas tomadas de decisões e quem ganha com tudo isso. Mesmo antes do início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, nos últimos anos, a polarização tem se intensificado cada vez mais. Polarização essa a nível nacional entre esquerda e direita e a nível mundial também entre os blocos encabeçados pelos Estados Unidos e atualmente pela China. As pessoas estão tão preocupadas, tão distraídas em levantar suas bandeiras ideológicas que o centro de todo esse problema, de verdade, ninguém percebe. Esse conflito na Europa, essa faísca que começou com a invasão russa na Ucrânia, as tensões entre Estados Unidos e China, dão argumento para alguns afirmarem que já estamos na Terceira Guerra Mundial. Outros acreditam que isso ainda acontecerá, e já outros não acreditam que a Terceira Guerra Mundial ocorrerá em hipótese alguma. Temos observado a velocidade com que esse novo eixo mundial polarizado tem se intensificado. Os times estão sendo montados, alianças estabelecidas, movimentações militares em diversas regiões do mundo, assim como quando você percebe a mudança das estações do ano, óbvio, pelos sinais que cada estação apresenta, assim também temos observado estes sinais que antecedem alguma coisa prestes a acontecer. Sabe aquela sensação em virtude de algum sinal que algo vai acontecer? Pois é. Na Segunda Guerra Mundial também foi assim. Quando Hitler chegou ao poder pregando a ideologia de supremacia ariana, e dava sinais de que queria algo muito maior do que liderar um partido ou a Alemanha apenas, nem os britânicos, nem os franceses, nem os norte-americanos e nem os judeus ou ciganos, que foram os primeiros a ver de perto os horrores da guerra, acreditavam que seriam atingidos diretamente ou que explodiria uma guerra na Europa. Imagina isso, ninguém acreditava que haveria uma guerra mundial. E o que aconteceu? Bum! Uma coisa legal que eu aprendi foi que, se quisermos saber o futuro, basta olhar para o passado. Ninguém nunca acredita ou nunca espera que a guerra aconteça e quando se dão conta, lá está ela.
E o que tem a ver a guerra entre Rússia e Ucrânia, eixo Estados Unidos e China, com a Terceira Guerra Mundial? E como podemos ter certeza que haverá uma guerra mundial? A pergunta não é se haverá, mas quando e onde. É o que veremos em seguida. Para que haja uma guerra, é necessário motivos para tal. Ninguém declara guerra do nada, sempre há motivos. Ou vocês acham que os Estados Unidos ficaram com pena da Europa por conta do nazismo e mandaram o Capitão América para salvá-los, para ajudá-los? Não podem errar. Só uma chance. Muitos de nós estão indo para um lugar que conhecem. Isso não quer dizer que sabemos o que esperar. Ora, se não fosse o ataque dos japoneses a Pearl Harbor, os americanos jamais teriam entrado em guerra. E talvez nem tivéssemos nascido, pois talvez os alemães tivessem dominado o mundo e você nem eu teríamos nascido, muito provavelmente. Com tudo isso acontecendo, guerras, times sendo formados, times que eu falo são países escolhendo lados e formando grupinhos, pandemias, movimentações militares, avanços tecnológicos. Isso começa a desestabilizar a sociedade de certa forma. Essas coisas não acontecem de forma aleatória, por acaso, de forma orgânica, mas tudo é sincronizado e controlado e acontecem premeditadamente. Quem ganha com tudo isso? A esquerda? A direita? Não. Um grupo muito seleto é que acaba ganhando com todos esses acontecimentos. Essa guerra de agora, entre Rússia e Ucrânia, é apenas a ponta do iceberg. Com essa guerra, as pessoas acabam sendo afetadas, as divisões sociais começam a aparecer, alguns torcendo para a Rússia, outros torcendo para a Ucrânia. A economia mundial é afetada, as relações entre países começam a ser abaladas, mágoas passadas vêm à tona, o preço do petróleo é afetado, a importação e exportação de matéria-prima, de grãos, de alimentos, tudo é afetado. Eu dou um exemplo de um hardware. Quando você precisa mudar o teu aparelho, um componente ou um sistema infectado por vírus, o que precisamos fazer? Geralmente trocamos os componentes velhos para poder colocar componentes novos e assim fazer um upgrade. Precisamos formatar o sistema operacional para resetar tudo e poder utilizar como se fosse novo. Então essas foram as razões da Primeira, Segunda e futuramente Terceira Grande Guerra Mundial. Resetar tudo para que seja implementado uma nova ordem mundial. Para que o novo seja aplicado, precisa-se destruir o velho. E isso está acima de direita ou de esquerda, está muito mais acima, porque os donos do mundo, desse grupo seleto de pessoas que controlam tudo no mundo, não tem partidos, não tem religião, não tem lados, apesar de terem um propósito em comum. Tudo indica que haverá sim a Terceira Guerra Mundial, se é que já não estamos no início dela. Primeiro, pelos indícios que observamos dos eventos atuais, baseados nos eventos anteriores. E segundo, existe uma agenda global para esses acontecimentos. Lembrando que a maioria dos líderes mundiais e políticos são ligados ao ocultismo e ao satanismo. Há um fato curioso que devemos levar em consideração para poder analisar se haverá ou não a Terceira Guerra Mundial de fato. E isso sim é muito relevante. Eu falo de um personagem da história que teve uma participação, digamos, um tanto quanto interessante em vários eventos históricos. Eu estou falando de Albert Pike. Foi um líder maçom de grau 33 que escreveu uma carta para outro maçom revelando um plano que havia recebido de seu guia espiritual, que consistia em que fossem fomentadas 3 grandes guerras mundiais. Coincidência ou não, as revelações da Primeira e Segunda Guerra Mundial batiam com a descrição do plano na carta, e possivelmente os líderes globais hoje estejam seguindo esse plano também para a Terceira Guerra Mundial.
Irei fazer um vídeo com mais detalhes sobre quem foi Albert Pike e a carta que ele escreveu sobre as 3 grandes guerras. Quando fizer esse vídeo, vou colocar o link aqui na descrição, ok? Continuando. Há quem possa achar tudo isso uma tremenda loucura. Achar que as pessoas públicas como políticos, juristas, empresários e artistas seguem o ocultismo, bruxaria e satanismo é impossível ou teoria da conspiração. Sabe de nada, inocente? Vou refrescar um pouco a tua memória. Para quem acha que político não se mete com ocultismo ou satanismo, lembra de Winston Churchill? Aquele cara que lutou na Primeira Guerra Mundial e que foi o primeiro-ministro britânico na Segunda Guerra Mundial. Saiu como um dos heróis da guerra. Ele foi druida e maçom. Vale lembrar também que ele tinha um conselheiro e que pautou toda a guerra, a Segunda Guerra Mundial, seguindo os conselhos de um certo cara aí chamado Aleister Crowley, um grande satanista e maçom da época também. Será que pode falar também que a maioria dos presidentes norte-americanos foram maçons? E que o dólar está cheio de símbolos ocultistas? Você sabia que a família real britânica é repleta de bruxos? E não são apenas os capitalistas que são maçons ou ocultistas. Para quebrar esse paradigma de que existe de verdade direita e esquerda para nós, Lenin também era maçom e muitos outros comunistas. E será que vale comentar também que o grito de independência do Brasil não foi dado às margens do rio Ipiranga, e sim que a independência foi uma formalidade dentro de uma loja maçônica. Enfim, todos esses eventos, desde a morte de Prigozhin, a guerra da Rússia, são apenas ações minúsculas diante do que vai acontecer logo logo. Não é um jogo de futebol com 2 times em campo, não se trata de Ocidente contra Oriente, capitalismo imperialista contra comunismo assistencialista. Isso está além da nossa compreensão. Enquanto as pessoas estão alienadas, se conflitando entre esquerda e direita, entre Lula e Bolsonaro, desfazendo amizades e brigando com parentes por conta de lados, os verdadeiros culpados disso tudo saem impunes e achando graça dessa paródia toda. Galera, a Terceira Guerra Mundial vai acontecer, se já não estamos no início dela. É uma questão de tempo. E tudo isso acontecerá para que o mundo possa sofrer outra mudança. O mundo sofrerá um grande reset. E isso vai acontecer porque os donos do mundo querem implementar a nova ordem mundial. Para isso poder acontecer, eles precisam destruir esse mundo que conhecemos. Agora, a diferença entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial para a Terceira Grande Guerra são bem distintas e incomparáveis. Hoje temos vários países com armamentos nucleares, guerra tecnológica com drones e armamentos sofisticados, e o poder de destruição será bem pior. E assim como foi na Primeira e Segunda Guerra Mundial, que começaram na Europa, não será diferente também a Terceira Guerra Mundial. Infelizmente, essa grande guerra irá impactar os que vivem na Europa hoje, podendo se alastrar pelo resto do mundo, podendo ser um conflito nuclear de grandes proporções, a nível exterminador do futuro. Bem, esse é um assunto muito complexo e extenso e pretendo trazer mais vezes conteúdos como esse para que você possa fazer a sua análise e tirar as suas próprias conclusões. Bom, enquanto as faíscas dessa grande guerra se concentram por enquanto apenas entre a Rússia e a Ucrânia, seguimos por aqui criando nossos vídeos tranquilos e serenos. Espero que vocês tenham gostado do assunto, então participem aí nos comentários. Lembrando, se vocês ainda não são inscritos no meu canal, não esquece, se inscreve, já sabe, né? Não deixa de se inscrever, clica aí no sino de notificação
que você vai receber todo vídeo novo que eu postar aqui pelo canal. Enquanto essa grande guerra não chega, vamos nos preparar. Vamos seguindo em frente, tocando nossas vidas. Não é verdade? Galera, meu muito obrigado. Fico por aqui e nos vemos na próxima. Até mais, valeu. Fui!